Olá pessoal do Caricaturbo, tudo bem? A gente vai iniciar esse primeiro módulo aqui com algumas referências interessantes para vocês acompanharem os próximos cursos, os próximos passos para poder executar uma caricatura com assertividade. E a gente também vai falar um pouquinho de prática. A gente vai colocar a mão na massa e vou mostrar para vocês passo a passo como que eu faço uma caricatura dentro do molde vetorial, porque o molde vetorial é um pouquinho diferente do estilo convencional de desenho. Então eu vou tentar mostrar para vocês passo a passo, então vem comigo, vamos lá. Olá, eu sou Ramiro Lan, seja bem-vindo a essa aula prática como montar uma caricatura usando o método Caricaturbo. Então eu vou aproveitar para poder fazer uma aula prática para mostrar para vocês quanto tempo que dura, quanto tempo leva para poder montar uma caricatura sem complicação. Então esse vídeo aqui não vai ter corte, a gente vai fazer uma coisa bem rápida, bem prática. E se você tiver dúvida, você pode deixar aqui, comenta no canal, assina o nosso canal, né, principalmente para a gente poder saber quem é que está aqui. E bom, vamos lá, vamos fazer a aula prática através do método. Primeiro a gente cria um arquivo em branco, a gente coloca aqui, geralmente eu gosto de trabalhar ela na horizontal, tá, para poder caber direitinho. Você vai abrir o pacote do Caricaturbo, que são os vetores, né, que você recebe assim que você se inscreve no curso. Como você pode ver, a gente tem vários formatos aqui de cabeça. A gente tem alguns formatos de cabelo. Nós temos olhos. A gente tem um monte aqui de tipo de nariz também. Boca. E também a gente tem alguns corpinhos aqui, alguns corpos que são pré-definidos, né, de caricaturas que podem servir para vocês aí. Geralmente são as mais usadas aí comercialmente, tá, gente? A gente fez aqui um apanhado do que é realmente mais comercial, que pode ter muita saída para você, para economizar tempo, tá bom? Então aqui depois com o tempo vocês vão olhar que tem uma infinidade de coisas, inclusive de rostos, né, de cabeças já prontas, porque a gente sabe que muitas pessoas se parecem, né, entre si. Então aqui a gente catalogou alguns estereótipos, né, de pessoas que podem ser parecidas com outras. Então é legal você ter esse catálogo guardado na sua máquina, para que você não tenha dificuldade ou até mesmo possa utilizar eles de forma mais prática. Imagens. Legal aqui. Bom, na verdade o cliente geralmente vai te mandar, eu geralmente peço 3 fotos de rosto, porque o corpo realmente a gente pode aproveitar aquilo que já tem no nosso catálogo. Então, como o Popó é uma pessoa pública, né, é um esportista já bem conhecido aí dos brasileiros, a gente não vai ter dificuldade de achar isso aqui no Google. Então, eu acredito que, por exemplo, essa aqui deve ser atual. Vamos salvar. Vamos dar preferência sempre para as fotos que são mais atuais, tá, gente? Porque isso traz um pouquinho mais de relevância para o material. Essa aqui também, ó, a gente percebe que ele engordou um pouquinho e aqui está bem definido as formas, né? Então a gente vai conseguir observar exatamente como que é a forma desse cliente, quais são as características, né? Isso aqui geralmente era a época que ele já lutava, né, com mais frequência. Então vamos pegar uma aqui que a gente define bem o sorriso dele. Eu acho que essa aqui está bem bacana. A gente percebe que ele tem um sorriso bem marcado, bem delineado, né? Ele sobe aqui assim, ó. E ele tem covinhas, ele tem um olhar expressivo, né, com as sobrancelhas arqueadas, e quando ele sorri o olho fecha. Isso é uma característica bem comum de pessoas simpáticas, né? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui essa foto aqui também, já alinhou. Agora vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? Acessando lá o pacote, nós vamos primeiro entender, você já sabe o poder da observação, né? Você já treinou o poder da observação que a gente tanto comenta no e-book, Os Segredos da Caricatura, né? Então aqui a gente consegue catalogar, a gente vai mapear mentalmente, né, o que é relevante aqui nessa caricatura. Então a gente percebe que as sobrancelhas são arqueadas, que a gente tem olhos puxados, né, principalmente que se fecham quando ele sorri. O nariz ele não tem a cartilagem, né, típico de boxeador, né, porque eles retiram isso aqui para poder lutar. Então ele tem um nariz meio achatado, aqui a gente dá para perceber legal, né, ele é meio curvo. E o sorriso bem delineado, como a gente vê nessa foto aqui, e com covinhas, né? Então vai ser fácil a gente identificar isso. Então uma vez identificado, a gente vai lá no pacote
primeiro o formato de cabeça, né? Pelo que a gente percebeu aqui, ó, vamos voltar lá na foto. O formato de cabeça é um formato oval, por incrível que pareça, ele é um formato oval, mas ele tem esse queixo aqui que ele é bem desenhado, né, esse queixo. Então a gente pode até atribuir que é um formato quadrado. Apesar de ele ser redondo nessa imagem, a gente vê que a característica principal dele é o queixo. Então o queixo vai definir que o rosto dele vai ser provavelmente esse daqui. Vamos lá nas cabeças, que vai ser esse aqui. Facilmente a gente identifica que ele é um formato que tem um queixo, né, na parte de baixo. Então vamos importar esse aqui lá para o nosso banco de imagens, né? Aliás, para nossa área de trabalho. Então aqui a gente Ctrl C, Ctrl V, você já sabe isso. A gente vai virar para a gente poder ficar com a mesma posição aqui. E agora vamos importar aquilo que a gente acabou de conversar. A gente definiu aqui os olhares, né, o nariz e a boca. Vamos procurar agora um olhar que tenha esse arqueamento aqui na sobrancelha, né? Vamos lá. Na parte de olhos, né? Aqui. Vamos fazer uma breve análise aqui. Gente, não tem pressa, tá? Quando você estiver fazendo a sua caricatura, observe. Não tenha pressa, porque muitas vezes pela pressa a gente perde um pouquinho a característica do cliente e deixa de fazer um trabalho impecável. E o cliente sabe que espera, né, principalmente espera um trabalho impecável. Então, eu identifiquei aqui, ó, que essa sobrancelha aqui, ó, vai ser a dele. Então, vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Já vamos colocar com os elementos que a gente vai utilizar na caricatura. Voltando lá, vamos identificar agora um olhar que seja fechado. Eu acho que fica entre esses dois, tá? Como eu percebi, ele tem um pouco de cílio. Vamos voltar lá. Ele tem alguns cílios, né? O olhar é bem expressivo. Então, é capaz que seja esse daqui sim. Então, eu vou utilizar. Você pode até levar tudo para lá, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui você só retira aquilo que não te vai servir, aquilo que não te serve mais. Isso aqui, por exemplo. Então, a gente tem aqui o olhar. Vamos colocar ele aqui próximo e virar, né? Para a gente poder já ter a característica. Bom, aqui a gente já tem o olhar bem expressivo. Eu até me arrisco em dizer que a gente acertou de primeiro, olha só. É bem realmente parecido com o Popó. Vamos continuar importando aqui os elementos. Agora a gente vai procurar um nariz curvo, né? Vamos olhar de novo esse nariz. Olha só, é o nariz curvo. Ele tem um achatadinho aqui por causa da falta de cartilagem, né? Ele é um pouco achatado aqui, mas ele tem uma pontinha. Então, ele não é aquele típico nariz de tucano, nem de bruxa. Ele é um nariz achatado. Então, dentro daquele pacote, na parte de nariz, a gente tem aqui, ó, se você observar bem aqui em cima, a gente tem um segmento de afinados e pontudos, largos e achatados e curvos e grandes. Então, a gente vai em curvos e grandes aqui. Se não me engano, é parecido com esse. É parecido com esse aqui também. Olha, eu acredito que esse aqui, tá vendo aquela pontinha que a gente identificou? Achatado e com a pontinha. Então, eu me arrisco que seja este. A gente geralmente importa de 1 a 2 elementos, tá, pessoal? Só para a gente ter certeza se aquele detalhe realmente vai combinar. Você não tem necessidade nem obrigação de acertar de primeira, tá? Isso aqui é tempo. Quanto mais tempo você dedica para isso, mais você vai conseguir ter assertividade aí na sua caricatura e fazer feliz o seu cliente. Vamos agora para o sorriso. O sorriso vai ser fácil. Aqui é um sorriso arqueado, fechado, né, na parte de baixo e que mostra bastante curva aqui nas laterais, como essas covinhas que a gente está vendo. Então no pacote a gente vai aqui identificar rápido as bocas. Aqui a gente não tem todas, né? Algumas bocas estão até inclusive sendo produzidas aqui nas nossas últimas caricaturas. Mas aqui, ó, eu percebo fácil que eu acredito que seja essa aqui, ó. Esse aqui é um sorriso bem característico, bem parecido, né? E à medida que você vai desenvolvendo essa experiência de montagem, você vai praticamente decorar esse tipo de coisa como se fosse uma tabuada, tá, gente? Não vai ter muita dificuldade não. No começo você vai apanhar um pouquinho pela falta de prática mesmo, mas você vai
como é uma ferramenta que você vai trabalhar muito, você vai ter com facilidade essa percepção de encontrar onde que está cada um dos elementos. Então aqui só está faltando agora o cabelo e uma orelha, né? Pra gente poder, a gente sabe que aqui no pacote os cabelos não vêm com orelha, então a gente puxa a orelha de outro lugar. Aqui o cabelo vai ser fácil, um cabelo meio de anjinho, né? Enrolado, meio bagunçado, só que preto. Então, voltemos lá para o pacote, na área de cabelos, aqui ó, área de cabelo, a gente tem alguns aqui pré-definidos, aqui ó, esse daqui vai bater bastante. Se a gente quiser fazer depois algum tipo de brincadeira e tal, a gente tem aqui outros elementos, arrepiado, um grandão, um meio calvo, enfim. Então aqui, a gente joga aqui o cabelo, a gente espelha ele horizontalmente, como você sabe aqui, ó, na parte de cima, espelhar horizontalmente ou verticalmente. Se você quiser virar o desenho, né, de cima para baixo ou do lado para o outro. Então aqui, ó, vamos já colocar ele já em montagem, né? Você sabe como aumentar através dos pontos, né? Você pode achatar um elemento ou esticar um elemento. Você é que decide como você bem quiser. Então aqui a gente já colocou o cabelo. Vamos acrescentar aqui o olhar do nosso cliente Popó aqui. Ele tem uma cabeça bem, um maxilar, né, bem marcado aqui. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Vamos acrescentar o nariz. O nariz não pode ficar muito grande. Eu acho que é isso. Olha só como a gente já conseguiu praticamente nesses rápidos minutos aí. A gente já conseguiu fazer uma coisa bem parecida com o Popó. Eu talvez diminuiria um pouquinho aqui para não ficar tão quadradão, né, tão grande. Mas olha só, gente, já é com quase assertividade, quase 100% de assertividade, já é o Popó. A gente consegue verificar que faltam alguns pequenos ajustes, né? A gente está fazendo esse vídeo apenas para demonstração. Você pode sim colocar um pouco mais de brilho, veja só. O que a gente pode fazer aqui, para poder acrescentar um brilhozinho aí na pele, você pode usar a ferramenta solda. Você vai ver isso lá no nosso banco de atalhos, né? A ferramenta solda, você cria um elementozinho aqui, ó, um estriado, né? Vamos dizer aqui que é um brilho mesmo, né? Cortado, e joga ele lá dentro, olha só, dá um pouquinho mais de volume, né, para a peça, dá um pouquinho mais de relevância para o seu material. Vamos terminar ela colocando uma orelha. Vamos aqui na parte de rosto. Eu acho que uma orelha pode ser qualquer uma, né? A gente aqui está fazendo apenas um teste. A gente pode pegar essa orelha aqui, emprestado desse personagem aqui, desse estereótipo aqui. Pronto, Ctrl V. E a gente vira ela, né? Vamos virar ela verticalmente. Vamos colocar ela no tamanho ideal aqui. Bom, ela não está na mesma cor. O que a gente vai fazer? Eu quero que agora você preste bem atenção nisso, que é um dos atalhos que eu mais uso, mais utilizo aqui para copiar cores. É muito difícil, logo no começo que você está treinando, né, o curso ou fazendo até aula de Corel, é muito difícil você identificar as cores, né? As cores que você tem aqui na paleta, nem sempre de olho a gente vai conseguir. Então, para que a gente tenha assertividade nisso, você vai clicar aqui em cima da cor com o botão direito, né? O botão direito, você vai arrastar para cima do objeto que você quer copiar e soltar. E aqui você vai apertar, ó, copiar todas as propriedades. Vamos fazer novamente para você aprender. Você pega a cor que você quer copiar, clica, arrasta e solta em cima de onde você quer copiar a cor. Então, com o dedo direito você soltando, ele vai aparecer essa caixinha de ação e você vai clicar copiar todas as propriedades. Olha só, ele copiou exatamente a cor que a gente puxou. O mesmo eu vou fazer aqui com o contorno. Eu vou clicar no contorno, clico, sem soltar o dedo eu arrasto, solto em cima do elemento que eu quero que copie aquela cor, solto o botão e coloco copiar as propriedades. É bem rápido, né? Bem melhor que você ter que abrir aqui a paleta de cores, escolher a paleta de cores e talvez não ter
aquele 100% de certeza que você está copiando a cor real. Então aqui, ó, a gente pode fazer o mesmo para o miolo, né? O miolo aqui da orelha, para ficar 100%. Eu geralmente, gente, deixo sempre o contorno um pouco mais escuro para dar um pouco mais de leveza, né? Harmonia para a feição, para ela não ficar tão forte. Eu geralmente não uso preto, cores pretas em cima do desenho. Eu geralmente uso tom sobre tom, que é um pouquinho mais parecido com o tom de pele. Então vamos lá, aqui a gente tem praticamente a caricatura do Popó pronta. Vocês viram que não tem muito segredo. A gente fez ela praticamente com um tempo bastante hábil, né? O que a gente vai fazer agora é colocar agora o corpo. Vamos lá na parte de corpinho. Vamos colocar ela bem aqui, um zoom para a gente poder ver bem que tipo de corpo vai servir para nós aqui. Aqui a gente já tem uma parte de esportistas, tá? A gente tem aqui algumas meninas executivas, a gente tem profissões. E na parte de esporte você vai ver que tem algumas que vai servir legal lá para o material. A gente tem inclusive aqui, ó, um Golias, né? Um gladiador, um cara meio crossfit, né? Um guerreiro também, um boxeador e o outro que é um pouco mais... ele tem um colete, né? Uma coisa um pouco mais nobre, né? Menos pronto para a luta. Então a gente pode escolher aqui, a gente pode brincar com isso. Vamos colocar aqui esse corpinho aqui sem camisa, né? Para lembrar aí que é a característica principal dele como lutador e tal. Então a gente colocou aqui, importou, a gente vira o corpo, vai ficar no mesmo alinhamento. Lembrando que toda caricatura sempre tem um cabeção, viu gente? É cabeça grande. Para ficar engraçado é assim, tem alguns clientes que não entendem isso, mas é natural. Você tem que entender que caricatura não é retrato falado, caricatura é algo cômico. Serve para poder brincar. Então olha só, aqui para a gente poder deixar a caricatura 100%, vamos copiar a cor do corpo com o botão direito, soltando, copiar todas as propriedades. Olha só, já ficou mais moreno, né? Já ficou mais bacana aqui. Nós já temos aqui a caricatura preparada, pronta para poder ser entregue, né? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa cabeça, que eu acho que ficou meio exagerado. Também não vamos zoar tanto aí o nosso campeão, né, gente? Então, aqui vamos dar uma inclinadinha aqui para dar um pouquinho de... Vamos chamar de chamego, né? Vamos fazer a caricatura ficar um pouco mais engraçado, inclinando aqui a cabeça do Popó. A gente agora pode fazer, sabe o quê? A gente tem alguns, no pacote vai vir alguns cenários prontos para você poder brincar. Aqui é só alguns exemplos, mas para caricatura, principalmente nesse sentido, quando não é casal e nada, a gente usa um fundo um pouco mais neutro, né? Então vamos lá. A gente acrescenta aqui, aumenta. Você lembra como é que faz também aí? Mandar para trás e mandar para frente, né? Então você clica, a gente vai fazer um exemplo rápido aqui. Isso daí é questão de treino, tá, gente? Para você poder entender bem essa ferramenta, você vai fazendo treinos aí. Bom, aqui praticamente a gente já tem a caricatura pronta. O que a gente pode fazer para ela poder ficar um pouco mais realista é acrescentar uma sombra. Você vem aqui na ferramenta sombra, né? Ferramenta sombreamento, que ela fica logo abaixo aqui. Você calcula daqui para baixo, ó. Toda vez que você vê essa gavetinha que tem um ponto, um triângulozinho preto, que significa que ela é uma gaveta, tá, gente? É uma ferramenta gaveta, quer dizer que ela tem outros atributos lá dentro. Por exemplo, nesse caso, a gente tem sombreamento, contorno, mistura, distorção, envelope e extrusão. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o sombreamento. Você clica no objeto, né? Geralmente eu uso para os pés, né? Dos pés para frente. Olha o que acontece. A gente solta, ele vai dar um volume, né? Ele vai dar essa ideia de sombra, né? De que existe realmente uma massa ali. Da mesma forma, a gente pode fazer a luz virada para lá. Mas nesse caso, eu acho que fica interessante para cá. Então é isso. Olha só, a gente já tem praticamente aqui a caricatura pronta. E o que eu acrescentaria aqui, talvez, é uma covinha, né? A gente esqueceu de colocar, embora já tenha bastante definição essa caricatura, a gente pode colocar uma covinha aqui para poder facilitar. Vamos colocar aqui, ó, vamos puxar do próprio queixo. Vamos puxar essa aqui do queixo que vai ficar legal, para marcar mesmo a característica principal dele, né? Então olha só, a gente tem aqui praticamente a caricatura